pessoal, tudo bem? Estamos entrando aqui na nossa live de hoje, onde nós vamos falar sobre estudo de vocabulário e kanji. E nessa live de hoje eu vou falar um pouco sobre essa situação que acontece da gente acabar estudando essas coisas de forma diferente. Eu acredito que todo mundo que está aqui estuda a língua japonesa de alguma forma ou pretende estudar japonês, está de olho, assim, já começou a ficar de olho, assim, no que tem de material na internet, né? E está querendo saber como é que a gente consegue estudar japonês melhor. Quero que vocês comentem aí, por favor, para mim, quanto tempo vocês estão estudando japonês? Antes da gente entrar no nosso tópico da noite, eu vou mostrar alguns livros para vocês hoje aqui. Alguns livros de kanji, vocabulário, para a gente falar sobre o assunto. Eu adoro a cor desse livro. Eu sou uma pessoa que é de letras, mas na verdade quase entrou no curso de Belas Artes. Então, quando eu vejo um roxo e um azul juntos, eu adoro. Comentem aí para mim, por favor, há quanto tempo vocês estudam japonês. Tem gente aqui falando 5 meses, 3 meses. Tem alguém que estuda japonês há um ano? Tem alguém que já estuda japonês há um ano, pessoal? Coloquem aí nos comentários, por favor. Coloquem aí, por favor. Deixa eu ver se tem alguém que estuda há um ano aí. Todo mundo iniciante? Tá todo mundo começando aí na arte do estudo do Nihongo? Tem um perfil interessante aqui que chama Eu Falo Nihongo. É quase igual ao meu perfil, gente. O meu perfil é Eu Falo Japonês. Esse perfil é Eu Falo Nihongo. Eu Falo Nihongo disse que estuda há quase 2 anos. Thiago disse eu. Quer dizer, Thiago aqui no YouTube disse eu, que já estuda há mais de um ano. Quanto tempo você estuda, Thiago? Thiago está em todas aqui nas lives. Muito obrigada pela audiência, Thiago. Jefferson também. Jefferson também aparece bastante. Começou no final de 2021, ainda não chegou, né? Jefferson. Eu acho que você quis dizer no final de 2020, né? Você pode substituir 2021 por 2020, nesse caso. Fabiana aqui no Instagram falou, estou querendo aprender. E o Sérgio falou, nossa, Sérgio não, Seigi no Yaiba, eu li Sérgio. O Jefferson quis dizer 2020, né, pessoal? 2020. Eu falo Nihongo disse aqui, eu me inspiro em você, por isso o nome, mas se quiser eu mudo. Claro que não, pode ficar com o seu nome. Por que eu ia querer que você mudasse? Não, fica com o seu nome, o nome é bonito. O Thiago disse que estuda sério há 1 ano e meio, mas já esteve no Japão 2 anos e meio. É isso, né, gente? A gente está no Japão não necessariamente quer dizer aprender japonês. Né? Isso é uma coisa estranha, mas é verdade. O Luiz disse aqui, eu não sei há quanto tempo, porque me dedico pouco. Né? Acontece. Às vezes a gente não presta atenção, né? Quanto tempo tá fazendo, né? É uma parada que confunde. Por quê? Porque as pessoas normalmente elas acabam tentando estudar kanji e vocabulário separado. E não é culpa de ninguém, porque no final das contas, os livros acabam meio que fazendo a gente. Deixei o pessoal do Instagram cair. Acabam fazendo a gente encarar o japonês dessa forma. Acabam fazendo a gente pegar e estudar japonês separado, usando, assim, às vezes vocabulário, às vezes kanji, e nunca estudando assim de forma propriamente correta, estudando uma dessas coisas e seguindo. Acaba tendo assim, por exemplo, a gente sabe que são muitos kanjis. Ao mesmo tempo, é muito, muito, muito vocabulário que a gente tem que estudar. E se a gente estudasse o kanji junto com o vocabulário, seria a melhor coisa.
Só que nem sempre isso rola. Quero que vocês me coloquem aí, por favor, como vocês estudam vocabulário e kanji. Se vocês estudam juntos, as duas coisas juntas, ou se não, se vocês fazem assim separadamente. Eu quero que vocês me expliquem isso. Como é que vocês fazem para estudar? Por quê? O que acontece? A gente sabe que tem muito kanji e tem muito vocabulário que a gente precisa aprender. Mas, quando a gente vai estudar, por onde a gente começa? A gente começa pelo kanji ou a gente começa pelo vocabulário? Por onde começa? Fabiano escreveu, por onde começa? É isso que eu quero saber. Michi disse aqui que estuda junto. Leandro e o Kiro também falou aqui. Peraí. Esse aqui é o comentário do Leandro. Estudo junto em texto sentença. Rohazi disse, ainda não comecei o estudo de kanji, eu estudei só o hiragana e o katakana, agora estou revisando tudo de uma vez. Beleza. A Vivian aqui no Instagram falou, estudo junto, normalmente eu pego a letra de música e aprendo a escrever ela toda, com música, né? Música é complexo de usar para estudar. Música é complexo. Aqui, Marcos falou, estuda junto, tô muito velho, preciso acelerar o máximo possível. Mas como é que vocês fazem? Eu quero saber, assim, gutai tekni, com detalhes. Em japonês a gente fala gutai tekni. Eu quero saber gutai tekni, como é que vocês fazem? Vocês pegam uma lista de kanji e tentam achar o vocabulário? Por exemplo, a Vivian disse aqui, explicou que ela estuda, ela pega a letra de música, aprende a letra da música, aí ela pega o vocabulário e o kanji junto. E vocês? Como é que vocês fazem? O Thiago disse aqui que antigamente estudava separadamente kanji e vocabulário, mas hoje estuda junto com frase. Sim. Marcos disse que também usa música. Pelo apelo emocional psicológico. Apelo emocional psicológico é engraçado. Mas é sério mesmo, porque as músicas, a gente lembra da música, né? Música é uma coisa complicada, porque é difícil de estudar. Música é uma coisa que é difícil de estudar, só que ajuda muito a gente quando a gente gosta da música e acaba lembrando da letra quando a gente quer uma palavra. Várias vezes eu ficava assim, como é que se diz essa palavra? Aí eu lembrava de uma música que tinha essa palavra, isso acontece. Mas é perigoso estudar com música, porque música é tipo um poema, né? E é um pouco complicado, às vezes, de entender, né, a letra da música. Então, o que acontece? Quando a gente vai comprar livros, teve gente que perguntou aqui como é que a gente faz para comprar livro. Perguntou onde é que eu encontro esses livros, sensei? Então, esses livros têm em livrarias de São Paulo. Eu recomendo a Fonomag e a Livraria Sol. É só vocês escreverem Livraria Sol ou Livraria Fonomag, com G mudo, que vocês vão encontrar. O que acontece quando a gente tem esses livros didáticos, muitos deles, boa parte deles, com estudo voltado para a prova de proficiência. E na prova de proficiência acontece uma coisa. É cobrado de um jeito que eu acho meio engraçado, o kanji separado do vocabulário. Por que isso acontece? Porque tem kanjis que são considerados kanjis fáceis. São considerados kanjis fáceis. Então, eles são colocados nos níveis mais fáceis. E o que é levado em consideração para um kanji ser considerado fácil ou difícil?
Eu não tenho 100% de certeza, mas eu tenho uma teoria. A minha teoria é que os kanjis que têm menos traços e podem ser usados em muitas palavras que são consideradas de nível iniciante. Quanto mais iniciante você puder usar, por exemplo, vocês concordam que a palavra lápis é uma palavra. Deixa eu usar um outro exemplo, esse não é um bom exemplo. Mãe, a palavra mãe. A palavra mãe, vocês têm que concordar que é uma palavra de nível básico, né? Não é uma palavra de nível avançado, a palavra mãe. Mãe é uma palavra que você aprende muito rápido, né? Vocês concordam com isso? Que mãe é uma palavra que você aprende, teoricamente, você pensa assim, você aprende rápido, né? A palavra mãe. Então, a palavra mãe é uma palavra considerada fácil e os kanjis da palavra mãe não são. O kanji da palavra mãe não é muito complicado. Então, o kanji da palavra mãe é considerado um kanji de nível básico e a palavra mãe é considerada uma palavra de nível básico, porque tem menos traço e é uma palavra que você, teoricamente, se aprende logo, né? Agora, tem kanjis e palavras, por exemplo, agora eu vou no exemplo do lápis. A palavra lápis é uma palavra que é básica, né, gente? É um item que a gente usa bastante, item de papelaria, a gente usa bastante e tal. É fácil, não é fácil? É fácil. Só que o kanji da palavra lápis é muito complicado, tem muitos traços. Quem puder, por favor, eu tô com as mãos ocupadas segurando para o mundo não cair aqui em cima de mim. Quem puder, escreve o kanji de lápis em pizza aí nos comentários, aqui no Instagram e no YouTube e no Facebook, por favor. Escreve aí, por favor, o kanji de lápis. Thiago escreveu aí para mim. Kanji de lápis, gente, é muito difícil. Aqui no Instagram, alguém escreva, por favor. Em pizza. É difícil, é um kanji difícil. Jefferson também escreveu. É um kanji difícil de se escrever, tem muitos traços. Então, esses kanjis aí, eles não vão ser kanjis de nível básico, apesar da palavra ser. Apesar da palavra em pizza ser básica. Obrigada, Vivian. Vivian escreveu aí no Instagram pra gente. Rohazi também escreveu. Rohazian. É An que leu o seu nome? Então, a gente tem essa discrepância, vocês percebem? Que o kanji da palavra é a mesma palavra em pizza. O kanji da palavra é considerado difícil, mais difícil, e a palavra é considerada fácil. Isso acontece e gera essa discrepância. Então, aí, às vezes, a gente vai aprender uma palavra, mas não aprende o kanji da palavra. A gente só vai ver o kanji lá na frente, lá na frente. E aí a gente acaba tendo duas listas diferentes para estudar, dependendo da forma que você vai estudar. Você vai ter uma lista de vocabulário para estudar e uma lista de kanji para estudar. Você vai ter essas duas coisas diferentes, no final dos contos. Em vez de você ter uma lista só de kanji e palavra, simplesmente, uma lista só, que é uma lista, digamos assim, de kanjis e palavras referentes a esse kanji. Você vai ter lista de kanji, palavras referentes a kanji e as palavras que você está aprendendo soltas sem kanji necessariamente, sabe? Então, acaba sendo muito mais coisa que você tem que pegar para estudar de uma vez. E você vai aprender a palavra e não vai adiantar às vezes, porque você vai chegar assim, digamos, num texto que você conhece a palavra, mas vai estar em kanji, e aí por isso você não vai entender, você não vai saber ler. Gente, isso é muito chato, né? Vocês não acham? Isso é muito chato, você saber a palavra, teoricamente você aprendeu a palavra, mas você não consegue ler, você não consegue escrever em kanji.
porque você não aprendeu kanji, você só aprendeu vocabulário. Eu acho isso meio esquisito. Mas acaba que acontece isso. E os estudantes, conforme vão estudando, não estão cientes disso. As pessoas não estão ligadas que elas estão estudando, acabam estudando duas coisas separadas que, na verdade, teoricamente, elas são para ser juntas, né? Então, por exemplo, esse livro aqui é um livro de vocabulário, Tango, de N4. Ele não é um livro de kanji. Esse é um livro de vocabulário. Então, a gente vai ter umas palavras aqui. Deixa eu tentar achar um exemplo. Eu abri numa página que tinha um perfeito. Vai ter umas palavras aqui que não vai ter o kanji. Não vai. Esse livro ele até que apresenta várias coisas em kanji. Por exemplo, eu vou tentar mostrar aqui. Depois eu mostro pro pessoal do Instagram. Tá em vermelho, então eu não sei se vai dar para ver. Aqui em cima do meu dedo médio está escrita a palavra caça-osaço. Caça-osaço. Aqui. Caça-osaço. E caça que é guarda-chuva, caça que é guarda-chuva, tá escrito sem kanji aqui. Vou colocar aqui para o pessoal conseguir ler. Foca, meu amigo. Aham. Aqui, ó. Caça-osaço. Caça-osaço. Né? Que é você abrir um guarda-chuva. Caça-osaço. E tá escrito assim, sem o kanji de guarda-chuva. O Jefferson escreveu o kanji de guarda-chuva aqui para mim. Quem puder escrever o kanji de guarda-chuva no Instagram, agradeço. O Patrick, que está com o avatar do Batman rindo, adoro essa imagem, comentou que acha o kanji de caça de guarda-chuva muito bonito. Sim, eu também gosto, é bastante pictográfico, né? Só que aqui, por algum motivo, eles não colocaram um kanji de caça aqui. Não colocaram um kanji de caça aqui. Sem a menor necessidade. Por que não apresentaram um kanji de caça aqui? E aí, se você quer saber, obrigada, Vivian, e a Maria Fernanda também colocaram aqui o kanji. Se você não cair e correr atrás, você não vai saber o kanji, porque simplesmente o livro não apresentou. Porque esse é um livro de vocabulário, não é um livro de kanji, né? Aí, se você for pegar o outro livro aqui, que é um livro de kanji, esse é um livro de kanji. Se você for pegar esse livro aqui, você vai ver várias palavras aqui que vão estar sendo puxadas do kanji em si, do kanji. Porque a gente vai ter uma lista de vários kanjis e vai ter palavras apresentadas aqui para você utilizar. Só que se você for estudar só isso aqui, não vai ter o vocabulário que você precisa para você fazer a prova, né? Porque isso aqui é para prova, né? Se você for estudar só isso aqui, não vai ter o vocabulário que você precisa. Vai ter só os kanjis que você precisa e algumas palavras. Porque as palavras que se aprende com kanji, elas meio que são contadas como o vocabulário relacionado ao kanji. Mas o vocabulário geral que você precisa saber, o vocabulário geral, você vai precisar saber extra, fora disso aqui. Fora disso aqui, vai precisar ser uma coisa mais extra. E isso faz você ter que estudar duplamente, né? Para você poder conseguir, porque você vai ter que saber isso aqui e aquilo ali, o vocabulário e o kanji. Sendo que o kanji meio que não é para escrever o vocabulário, eu ficava doida pensando isso antes, né? E assim, você precisa saber essas coisas quando você vai começar a estudar. Porque, pensa bem, você precisa estudar para cumprir um objetivo. Se o seu objetivo é passar na prova de proficiência, se você quer passar na prova de proficiência, não tem jeito.
Você vai precisar saber as duas listas. Você vai precisar saber as duas listas. E, infelizmente, não tem nenhum material que junte essas duas coisas. Eu não conheço. Se alguém conhecer um material que junte toda a lista de vocabulário que você precisa saber e toda a lista de kanji num material único, usando tudo, por favor me diga. Mas eu acho que não tem, porque para a prova eles são considerados como coisas separadas, sabe? Eles são considerados como coisas separadas, porque quem inventou a prova, quem inventou os critérios de nível e tudo mais, não quem, né? Porque não foi uma pessoa, mas a equipe que decidiu isso, decidiu que tem kanjis que são mais difíceis, então, embora eles sejam para descrever palavras fáceis, eles não devem ser encarados como fáceis, eles têm que ser encarados como difícil, sabe? Essa discrepância dificulta a vida dos estudantes, na minha opinião, sabe? Dificulta muito a vida dos estudantes, porque em vez de a gente estudar uma coisa só, kanji e vocabulário como uma coisa só, a gente acaba tendo que estudar kanji e vocabulário separadamente. Vocês já passaram por essa situação de vocês saberem uma palavra, mas não saberem o kanji dessa palavra? Teve alguém que mencionou aqui uma coisa interessante, acho que foi o Patrick. Cadê? Falou aqui. Anata é um caso clássico de kanji que as pessoas não costumam usar e se confundem quando veem, né? Então, de fato, é uma coisa que você não tem que fazer. Se você não vê anata em kanji normalmente, você de repente vai olhar. Às vezes, se você tira uma palavra de um contexto, você simplesmente não consegue depois, simplesmente você não consegue lidar depois com o significado dessa palavra. Eu vou ver se eu consigo escrever aqui nos comentários do stream aqui. Tem umas duas palavras que eu demorei muito para perceber que usava o mesmo kanji e são palavras totalmente diferentes. Quem puder escrever aqui no Instagram, escreva, por favor. Que é a palavra, o verbo tsuku, que é chegar, e o verbo kiru, que é vestir. E eles usam o mesmo kanji. Eles usam o mesmo kanji. Um é tsuku e o outro é kiru. Tsuku e kiru. Quem puder escrever aí, por favor, no Instagram, para a galera do Instagram poder também ver, porque não tem como escrever aqui agora. Tsuku é chegar. Chegar em um lugar específico. E kiru é vestir. Vestir uma roupa. São verbos totalmente diferentes que, por algum motivo, eles se escrevem com esses kanjis aí. E eu nunca tinha reparado nisso, porque quando eu estudei, eu aprendi essas palavras primeiro. Não aprendi o kanji. Eu nunca me foi ensinado esse kanji. Nunca me foi ensinado esse kanji. Então, eu conhecia as palavras. E eu só fui perceber que era o mesmo kanji uma vez, quando eu fui dar uma aula, e aí na mesma tabela tinha tsuku e kiru, assim, tabela de verbo, sabe? Para você transformar, transforme, bote o verbo na forma T, sabe? Essas coisas. Bote o verbo na forma blá blá blá. E aí eu percebi, é o mesmo kanji, tá algo errado. Será que o livro tá errado? Eu pensei, será que o livro tá errado? E eu fui procurar no dicionário, porque eu não podia acreditar. Porque eu nunca tinha parado, isso já faz muito tempo, isso já tem quase 10 anos. Meu Deus, isso já tem quase 10 anos. Eu nunca tinha reparado que era o mesmo kanji. Eu nunca tinha reparado que era o mesmo kanji. E isso, assim, foi sim um choque de realidade. Mas por que isso aconteceu? Porque eu não estudei o kanji, eu estudei o vocabulário separado do kanji. Olha só que doido isso. Eu acho que é uma loucura fazer isso, mas
quando você estuda para a prova de proficiência, você tem que prestar atenção nessas duas coisas, pessoal. Tem que prestar atenção nessas duas coisas. Gabriel tentou escrever aqui, mas não é bem isso. Deixa eu ver se eu consigo escrever. Gabriel escreveu Kiro em katakana. Kiru de vestir e tsuku de chegar. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Isso chamado ômega. Então, sim. Só que não é só isso, né? Do ômega. Não, isso aqui não é tipo o mesmo som. Palavra com o mesmo som. Não é palavra com o mesmo som, isso, Thiago? E palavra diferente com o mesmo som, só que isso aqui não tem o mesmo som, né? Não tem o mesmo som. Isso aqui é Kiru e Tsuku. Kiru e Tsuku. Seitayo, você usa tsu, né? Tsu. Isso, gente, eu acho que eu nunca ter reparado que essas duas palavras têm o mesmo kanji, são palavras totalmente diferentes, com leitura totalmente diferente, significado totalmente diferente, é vestir roupa e chegar em algum lugar. Sabe qual? São palavras totalmente diferentes com o mesmo kanji. E eu nunca tinha percebido isso. Eu pirei, gente, sério. Eu pirei quando eu percebi. Fiquei assim, minha vida é uma mentira. Minha vida é uma mentira. Porque como é que a palavra vai ter o mesmo kanji? Assim, sem ter nada a ver. E é um verbo. Geralmente, assim, sei lá, você pode ter um kanji que você pode pensar assim, esse kanji é meio nada a ver. Você pode pensar assim, meio nada a ver esse kanji. Mas você pensa isso às vezes com palavras assim que até tem um significado que, se você forçar a barra, até vai, mas geralmente não é assim um verbo que não é um verbo de suru, sabe? Não é um verbo de grupo 3, é um verbo normal de grupo 1, grupo 2, assim, com o mesmo kanji. Isso é coisa louca, isso é muito louco. Isso é muito louco. E eu não teria deixado isso passar. Eu não teria deixado isso passar se eu tivesse estudado pelo kanji. Mas eu estudei o vocabulário solto sem estudar o kanji, né? Há muito tempo, né? Comentário do Dar Rohazi ou Rohazi. Escreveu aqui. Eu acho que são como as palavras no português, que têm a mesma palavra, a mesma escrita, porém significados diferentes dependendo do contexto. Como a palavra meia. Nós temos isso em português, né? A palavra meia pode ser usada para se referir a diferentes significados dependendo do contexto. No caso do japonês, isso depende não só do contexto, mas sim do hiragana que vem depois do kanji. Mas assim, em japonês a gente tem palavras que são iguais. Foi o que o Tiago falou, que é o caso de você falar duas palavras que têm o mesmo som, mas significados diferentes. Só que no final das contas, isso é um caso diferente, gente, se vocês pararem para pensar. É um caso diferente, porque é um caso em que são palavras diferentes, com leituras diferentes, mas com o mesmo kanji. Palavras diferentes, tsuku e kiru. Tsuku, chegar, verbo do grupo 1, tsukimasu. Kiru, vestir, verbo do grupo 2, kimasu. São palavras diferentes, com leituras diferentes e kanji igual. Eu fiquei assim, que bicho é esse? Que bicho é esse? Quando eu vi pela primeira vez. É uma coisa de doida. E isso não teria acontecido se eu tivesse estudado pelo kanji e não vocabulário solto, como é comum fazer. O Thiago deu um exemplo interessante aqui, que é taberu e ku.
Aqui é um caso diferente também. É o mesmo kanji, com o mesmo significado, e que tem leitura diferente. Isso que a gente está fazendo aqui está parecendo aquele episódio da Tenda do Chaves. Vocês lembram disso? É de limão, tem gosto de laranja, mas é de tamarindo. É de tamarindo, tem gosto de laranja, mas é de limão. É isso que a gente está fazendo aqui. Esse kanji tem a mesma leitura, mas tem significado diferente e tem o quê? Leitura, significado, é isso, né? Só, né? E o kanji. Leitura, significado e kanji. São os três detalhes. São os três detalhes. Taberu é comer, ku é comer. Os dois são comer. A diferença deles é que o taberu é mais formal do que ku, né? Ku é uma coisa meio informal demais, às vezes, né? Dependendo do caso. Então, é uma coisa assim que é muito louca. A gente precisa ficar ligado nessa parada do kanji. E o único jeito da gente fazer isso Opa, cliquei aqui sem querer. O único jeito da gente fazer isso é prestando atenção no kanji e estudando kanji, dando atenção para o kanji, a atenção que o kanji merece receber. Se a gente não faz isso, se a gente não presta atenção no kanji, a gente acaba deixando passar esse tipo de coisa. E às vezes, quando a gente de repente topa com uma palavra que a gente conhece em um texto, a gente pode não conseguir ler se a gente não estudar kanji. Então, o que estudante pode fazer? Pobre estudante de japonês, o que nós podemos fazer? A gente precisa, primeiramente, verificar qual é o nosso objetivo com o estudo do japonês. Se o seu objetivo é passar na prova de proficiência, você tem que prestar atenção nessas duas coisas. Na lista de kanjis e no vocabulário, na lista de vocabulário. Então, eu recomendo que vocês façam o seguinte. Eu recomendo que vocês juntem essas listas e estudem as duas. Mas o que eu quero dizer com isso? Pega a lista de vocabulário, se não mostra o kanji na lista, procura o kanji e aprende o kanji junto. Não aprende só a palavra sem o kanji, não. Porque isso vai vir te morder no bumbum depois, sabe? Se você não souber, se você não souber o kanji das palavras que você conhece, do vocabulário que você conhece, você não sabe direito essa palavra. Você vai acabar topando com essa palavra e não vai conseguir ler. Olha que ridículo. Não deixe isso acontecer, gente. Não deixe isso acontecer. Tentem aprender o kanji junto com a palavra que vocês estão aprendendo. Aí vocês vão, claro, ter que ter muito mais material para estudar, muito mais coisa que vocês vão precisar estudar. Mas tá tudo bem. É só estudar devagarinho que vocês conseguem. Não é tanta coisa mais assim. Não deixem de prestar atenção no kanji quando vocês forem pegar o vocabulário. Agora, se vocês não estão estudando para a prova de proficiência, eu diria que vocês podem tentar pegar um material que seja assim, um material que seja mais voltado para o estudo específico de comunicação que vocês querem. Para vocês fazerem isso, vocês vão precisar entender, aqui está o material de kanji. Então, eu vou pegar esse material de kanji e eu vou destrinchar e dele eu vou puxar o vocabulário que eu preciso aprender. Mas o foco principal é vocês não deixarem o kanji para lá. Não deixem o kanji para lá. Prestem atenção no kanji quando vocês forem topar com o kanji. Tem o vocabulário? Tem o kanji? Lembra daquele kanji? Se tem a palavra e não tem o kanji, procura o kanji. Tem palavras que são mesmo muito usadas em hiragana. Muito usadas em hiragana ou até em katakana.
apesar de ter kanji. Mas não significa que vocês não devem saber esse kanji. É importante vocês saberem os kanjis, tá?